Suponhamos agora que a agência de viagens nos diga que sua realidade mudou. Cada tour oferece muitas atrações turísticas, como até agora, mas cada atração pode ser visitada por vários tours e não por apenas um, como era até o momento. Ou seja, a relação entre tours e atrações já não é de um para muitos, mas sim de muitos para muitos. Como representamos isso no Genesis? A solução é utilizar duas transações, uma para cada entidade. Além disso, adicionamos uma delas como segundo nível da outra. Fazemos isso levando em conta como os dados serão inseridos, se, para cada atração, os tours que a incluem, ou se, para cada tour, todas as suas atrações turísticas. No nosso caso, a agência nos pede que, quando o usuário for cadastrar os dados de um tour, já possa inserir todas as informações do tour. Todas as atrações que ele inclui, por isso, esse é o modelo que precisamos. Vamos fazer isso no Genexus. Abrimos a transação Attraction, removemos os atributos TourId e TourName e salvamos. Observamos na saída que ocorreu um erro. Isso acontece porque, ao gerar o padrão nesta transação, várias regras foram criadas automaticamente, ok? Para implementar tudo o que for necessário, algumas dessas regras utilizam o atributo ID da excursão. Nós comentamos ou excluímos diretamente essas linhas de código e agora, ao salvar as alterações, conseguimos fazer isso sem problemas. Agora abrimos a transação de visita guiada para adicionar um segundo nível. Criamos os atributos AttractionID. Observe que, ao escrever como atributo-chave um que começa com Attraction, o sistema automaticamente mudou o nome do nível para Attraction. Adicionamos também Attraction Name e Attraction Photo. Vamos ver como ficou implementada essa relação, abrindo o diagrama que tínhamos entre as transações Attraction e Tour. Agora, há uma seta dupla em cada extremidade da relação. Isso indica que a relação é de muitos para muitos, também chamada de N para N, ou seja, que uma atração é visitada por muitos passeios turísticos e que um passeio turístico inclui a visita a muitas atrações. Vamos agora analisar as tabelas que o Genexus cria a partir desse projeto. Observamos que, associada à transação de atração, é criada a tabela de atração, também associada à transação, Tour, uma tabela Tour e uma tabela chamada Tour Attraction, correspondente à subentidade onde são representadas as atrações que fazem parte de um tour. Vamos criar um novo diagrama para observar as relações entre essas tabelas. O Genexus cria, além de uma tabela para cada transação que participa da relação muitos para muitos, uma terceira tabela para estabelecer a relação. Se observarmos a estrutura dessa terceira tabela, vemos que apenas são incluídos os atributos identificadores das outras duas tabelas. Portanto, sempre que o Genexus estabelecer uma relação muitos para muitos, essa relação será representada no banco de dados por três tabelas, uma para cada entidade envolvida e uma terceira com os identificadores de ambas. A relação muitos para muitos entre Attraction e Tour foi decomposta em duas relações. Um para muitos, utilizando a tabela Tour Attraction para estabelecer a relação entre as anteriores. Essa terceira tabela poderá ter, eventualmente, atributos próprios, que representam um dado que é específico da relação entre ambas as entidades. Vamos ver isso com um exemplo, mas antes salvamos o diagrama e o fechamos. Abrimos a transação Tour e adicionamos o atributo Tour Attraction Date ao segundo nível, que representa a data em que esse tour começou a incluir essa atração. Salvamos. Se agora abrirmos o diagrama, vemos o atributo recém-criado na tabela de relação. A existência desse atributo fornece informações adicionais à relação, que é estabelecida pelos atributos identificadores das outras duas tabelas. Pressionamos F5 e aceitamos a reorganização.
Abrimos a transação Tour. E vemos que agora aparece uma grade para inserir as atrações que são visitadas no Tour. Atribuímos as atrações do Museu do Louvre e da Torre Eiffel ao nosso Tour Magnífica Paris. E a data de início da excursão passou a incluir a atração. Vamos incluir o de hoje em ambos. Além disso, como já vimos, poderíamos ter configurado uma regra padrão para atribuir automaticamente a data atual. Confirmamos. Vamos para o próximo roteiro e adicionar a Grande Muralha da China como atração. Assim, vimos como podemos modelar um relacionamento muitos para muitos entre entidades. Concluímos também que, ao criar as transações e relacioná-las, devemos levar em conta não apenas sua estrutura, mas também a experiência do usuário. Na entrada de dados na tela das transações, isso é o que nos fará definir qual tipo de modelo usar. No nosso exemplo, decidimos cadastrar as atrações para cada tour, mas poderíamos ter escolhido cadastrar para cada atração os tours que estão incluídos. Houve outros modelos que não veremos agora, mas que também resultam na criação de 3 tabelas, uma para cada entidade presente na relação N a N, e outra que estabelece a relação entre ambas.